Agora sim o Brasil vai para frente. O Brasil agora vai conseguir sair dessa miséria. O Brasil agora vai conseguir sair dessa onda de gasto. O Brasil vai conseguir finalmente crescer. E sabe por quê, meu brother? O nosso ministro da Fazenda é o Fernando Haddad, meu parceiro. O Fernando Haddad fez uma entrevista aí com a CNN, foi entrevistado pela CNN e lá ele entrega muitas pérolas pra gente e mostra sua ampla sabedoria no assunto como ministro. Ele sabe dos segredos que a gente não sabe. Obviamente, ele não quer compartilhar com você, né, para que outras pessoas não descubram, não saibam qual o segredo que ele tem para melhorar o Brasil. Sabemos que é com muito dinheiro e sem muito trabalho. Até porque a gente sabe que o Brasil, né, tá naquela situaçãozinha top. E o cara vai falar, ó, umas coisas top pra gente tá entendendo de forma boa de como é que ele vai tirar a gente desse buraco. E nessa entrevista, a gente vê que o homem é tão inteligente que tem um momento que ele fala que a culpa da economia, ela não é dos políticos que estão agora, nem é dos políticos passados. Como se eles não pudessem resolver o problema por agora, ou pelo menos trabalhar nisso. Aí fala do vídeo do Nicolas, fala que quem tá por trás do vídeo do Nicolas é o Bolsonaro, é isso, é aquilo. E a gente vai estar avaliando aqui. E tá aqui o nosso queridíssimo ministro da Fazenda, os entrevistadores. E bora ver, né, o que essa lenda tem pra gente. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam... Parece que perdeu, foi? Não acredita, vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros. Por que essa mulher fez essa pergunta, cara? Claro que nós acreditamos no que eles falam, eles não contam mentira. Ué, tá maluco? Só nós que mente, pô. O governo não mente. O governo nunca mentiu pra nós. O Tesouro tá pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Ela não entendeu bem o que ele quis dizer, eu acho, né? Parece que ela... Acho que o coração dela acelerou um pouco ali. Desculpa. Se você quiser complementar... Não. É só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa, Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim... Sabe por que eles não estão conseguindo informar o que eles querem? Porque o povo acordou, meu parceiro. A galera tá querendo acordar, pelo menos. Eu ainda tem uns aí que dormem que nem um condenado, mas tem muita gente acordando, tem muita gente querendo saber o que o governo faz. Porque assim, pô, antigamente as pessoas só tinham informação pela televisão. Tá entendendo? As pessoas só tinham informação pela televisão. E aí, quem mandava as informações era o governo. Eles pagavam milhões e milhões pelas informações que eles queriam que passassem. Então só passava o que o governo queria. Mas hoje, quando você quiser saber de algo, basta você ir ali no seu celular, no Google, no Instagram e tá passando alguma coisa. Por isso que eles não estão conseguindo informar você do que eles querem, entendeu? Que muitas das vezes não é verdade. Então, tá entendendo? Hoje a gente tem, você pega o celular e pesquisa qualquer coisa aí, você já sabe, já tá bem informado, não precisa esperar pelo governo preparar alguma coisa pra você. Não, você vai, pega, pesquisa e pronto. Na verdade, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas.
O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal por... Vocês viram o que acabou de acontecer, mano? O cara culpou o Bolsonaro, botou o Bolsonaro como quem fez o vídeo do Nicolas. Pra vocês verem, né? Que loucura. O Nicolas até desafiou ele a provar isso que ele tá falando, se é verdade ou não. E ainda disse que ia dar 1 milhão pra ele, ia pagar 1 milhão pra ele provar. O mais louco disso tudo, mano, é quem é de esquerda compactua com o que ele tá falando, tá entendendo? E tem muita gente assim, cara. Muita gente mesmo que compactua e acredita no que ele diz, tá entendendo? Por quê? Porque ele é acompanhado pelo chefão lá, né? O 9 dedo. Esquece, o pai tá estourado. Questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias. A Receita Federal abriu investigação das rachadinhas. A Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro. Você consegue perceber que o cara é que nem sabonete, mano. Você faz a pergunta e ele foge pra outro assunto. Ele não responde a pergunta da mulher. Véi, ele não consegue responder as perguntas que vão pra ele. Ele começa a mudar tanto de assunto. Onde que ele não tá agora? Falando de outras coisas. Botando a culpa do que a mulher perguntou pra ele. Ele já tá botando a culpa em outras pessoas. Já se saiu. Tá tentando, pelo menos, até o final dessa entrevista aqui, ele se safou de tudo, cara. E esse aí é o mal do político, da politicagem brasileira. Eles não respondem as perguntas, eles ficam fugindo, botando outro assunto no meio, cara. Sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles... Lembrando que isso aqui não é Globo, tá? Ele simplesmente tira o assunto dele e começa a jogar para outras pessoas. E ele fala com tanta convicção que quem é leigo e não entende do assunto acaba acreditando de forma muito intensa. Um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, O cara tá assim, responde a pergunta, cara. combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Tá cheio. Não é não, tá? Se eles quisessem de fato combater o crime, tem a favela, que lá é... né? Mas, cara, tanto morro de criminoso que eles evitam ir buscar, eles querem saber do dinheiro de quem ele tá falando, né? Que é o vendedor de água na rua, que acaba faturando mais de 5 mil, começa a movimentar mais do que aquilo. E no final do ano aí, ó, é uma boa. E aí, cara, infelizmente isso aqui acontece. E aí muita gente acaba engolindo essa lábia desse tipo de gente, cara. Infelizmente, né? Pô de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei com E quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar Mas imposto? os estados fazem isso. Os estados têm Não mais responde. informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual, porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Você tá achando que esses caras não querem voltar com essa ideia, mano? Eu acho que eles ainda vão acabar voltando com essa ideia, essa taxação, não do Pix, né? Mas sim de cobrar muito imposto. Já cobram muito imposto, querem cobrar mais, arrecadar mais, entendeu? Porque tem muito brasileiro, cara, que não paga imposto, isso é a verdade.
Tem muitas pessoas que não pagam imposto. Não tem escolaridade, não ensina. Acho que eles vão querer voltar com isso. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o PIX era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o PIX. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando. Toda transparência, é? Aí é complicado, meu patrão. A maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro. Você tá entendendo o que ele tá dizendo? Escuta, presta atenção. Vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje... Se o Nicolas tivesse pagado aquele vídeo pro Instagram turbinar, ia dizer lá embaixo, patrocinado. Ia falar lá embaixo, patrocinado. E o vídeo ia aparecer até pra quem não segue. No caso aqui é compartilhamento, comentário, indignação, meu brother. Eu acredito que não foi nada pago. Muito pelo contrário. O Nicolas tem muito seguidor, não ia precisar pagar para aquilo ali ser divulgado. Ele mesmo comentou que não esperava que alcançasse ou tivesse essa repercussão toda. E acabou tendo. Cara, é indignação do povo, pô. Não tem condição. Eu assisti os 4 minutos completos. Porque o vídeo ficou muito bom. Falou tudo que eu tava agora. E aí muita gente se identificou assim, pô. Já tinha gente preocupada com essa droga, dessa taxação sobre tudo enquanto. E aí o Nicolas vai e faz um vídeo falando sobre aquilo. Cara, ele pegou no calo de muita gente, principalmente do dele. Bora continuar aqui. Acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos. E o principal... dono de uma Big Tech como a Meta, diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É Qual isso que vai ele ser está a dizendo. vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha... Esse aqui é o nosso ministro da economia falando sobre economia, tá? Zero economia. Não vai conseguir Mas quem descobrir. está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar... Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina, uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo mundo dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de 1, em menos de uma vacina. Nós democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus e matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações para a Receita Federal. Tem nada a ver. Mas não é todos os bancos, tá? É só aqueles bancos grandes como Brasil, Bradesco. Por isso que eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai ser contada para se prevenir dela, vai errar. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte,
Vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. De muito tempo, tá? Quanto que... Deixa eu ver. Essa mentira tá acontecendo desde 1989, quando o pai dos pobres se candidatou como presidente aqui do nosso Brasil, tá? É isso que ele quer dizer, tá? Essa mentira com as pernas tão longas. A minha avó dizia que mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia. Vocês viram o que o cara acabou de dizer, mano? Pra cortar a perna da mentira, eles vão desenvolver uma tecnologia. Que tipo de tecnologia é essa? Será que não é o Drex? Claro que é o Drex, meu brother. Eu acredito que é o Drex. Se isso acontecer, todo mundo vai ser monitorado à risca. E a vinda do Drex, ela tem aquela questão de acabar com o dinheiro de papel, né? E isso aí é um problema muito grande para nós aqui brasileiros, né? Porque por mais que você queira se sair, você não consegue. Os 70 minutos da entrevista de Fernando Haddad à CNN hoje deixaram claro que, para ele, o inferno são os outros. A culpa da crise do Pix é de Bolsonaro, a culpa da crescente... Tá entendendo? Olha o que o jornalista tá falando. Pro Haddad, cara. Mas é verdade, quando ele foi lá, ele se expressou que a culpa de toda essa confusão é do Bolsonaro. Você tá entendendo? O Nicolas faz o vídeo, gera toda essa polêmica e a culpa é do Bolsonaro. Vocês conseguem entender que o político, o cara que tá na frente, ele não tem uma solução pra sair dos problemas? Poxa, e é tanto problema, cara, que ele prefere jogar a culpa em outra pessoa do que ir resolver. Da pública de Paulo Guedes, a culpa da perda de credibilidade econômica do governo é do mercado. Atribuir ao outro responsabilidades que também são suas é uma prática antiga na política, mas na boca de um ministro da Fazenda ganham outra dimensão. Não haverá autocrítica e não haverá mudança de rota na condução da economia do país, deixou claro hoje Fernando Haddad. Resumindo, vai mudar merda nenhuma, eles só voltaram atrás, né? Começaram a deixar tudo como era antes, mas em questão de economia vai continuar a mesma merda, vai mudar nada, porque pra eles tá bom, pra nós é que tá ruim. E que, para quem fizer questionamentos apresentando fatos econômicos, a saída será sempre pela política. Se você não acreditar no PT, você tá mentindo. É basicamente isso que eles estão dizendo. Você não acredita no que ele fala, então você é um mentiroso. Você é bolsonarista, só por não acreditar no que eles falam. É uma conversa sem pé e nem cabeça, meu parceiro. Eu não sei se você ainda tem fé no Brasil. Eu acho bem difícil. As minhas, estão lá embaixo. Cara, o que a gente tem que fazer? Pegar nossas coisas, juntar uma grana e cair fora, mano. Cair fora do Brasil, dá um jeito. Aprende inglês, cara. Os políticos aí, eles dificilmente querem saber de você, querem saber de mim. Estão preocupados, mas é com o próprio bolso. E eu não falo só de esquerdista, não. Eu falo de direita também. Então, cara, infelizmente a gente vive num país desse tipo. E nós temos como ministro da Fazenda, tá bom? Do nosso Brasil, ministro da Economia. O cara vai em um programa, um jornal, em vez de falar de economia, as propostas que ele tem para mudar o Brasil, muito pelo contrário, ele joga a culpa da economia em outra pessoa, mas não assume. E isso aí, como o jornalista falou, é uma prática velha. Ninguém acredita mais nesse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente tem um celular, a gente tem internet disponível para pesquisar, para saber das coisas. Então a culpa é de todo mundo, menos dos políticos. A culpa é de todo mundo, menos do governo. Isso não cola mais, né, pô? E aí a solução deles para acabar com tudo isso é mais imposto, mais imposto, mais imposto. Só que você paga imposto e não retorna em nada. Então o que adianta? Meu brother, esse aqui é o nosso Brasil, esse aqui é as pessoas que estão na frente do nosso país, que estão com o nosso futuro nas mãos. Obviamente, né, quem faz seu futuro é você, com muito estudo, mas o governo, ele ajuda a atrasar o seu futuro. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá bom? E deixar o like e fortalecer a gente. Tamo junto.